Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o plano perfeito de Deus em Gênesis capítulo 3. Amém? Vamos lá então, irmãos. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 em diante, assim nos diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra, da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Bom,
Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de quarta-feira passada. Estamos aqui estudando, aprendendo sobre o plano de Deus, o plano perfeito de Deus. Aprendemos sobre a criação do mundo. Aprendemos então que após a criação aconteceu a queda. Seguindo esse enredo histórico, o homem caiu. E na semana passada nós aprendemos aqui por que o homem caiu. Vocês bem que estavam aqui bem se lembram, pode se lembrar de que nós falamos de que tudo isso aconteceu porque Deus tinha um plano. Qual foi o motivo principal? Porque Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo, permitiu que o ser humano caísse para a sua glória. Deus determinou, decretou que tudo isso acontecesse. Falamos aqui sobre o decreto de Deus, sobre a soberania de Deus, tá? Que Deus decretou que isso acontecesse, embora Ele não seja responsável pelo pecado. Quanto ao pecado, o decreto de Deus é permissivo. Deus permitiu que o ser humano caísse. O ser humano é responsável pelos seus erros, pelos seus pecados. Lembra que eu falei aqui de duas realidades, são paradoxais que andam uma ao lado da outra? Quem se lembra disso? Soberania de Deus de um lado, e do outro lado é o que? Responsabilidade humana. Ok, então nós respondemos semana passada por que o homem caiu. Hoje nós vamos tentar responder como que o homem caiu, como foi essa queda, como se deu a queda do homem, tá? Como caímos? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que nós caímos pela ação de um ser espiritual, tá? A artimanha de Satanás, pela estratégia do inimigo das nossas almas, o diabo. Em Gênesis capítulo 3, então versículo 1 diz: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens. E aí então ela veio e falou e disse à mulher. É claro que nós sabemos pela revelação bíblica que aqui não foi o animal que falou, mas existia um espírito, tá? Um ser espiritual agindo por trás. Aquela serpente, aquele animal estava sob a influência desse ser, tá? Desse ser maligno. E então, usando este animal, que era um dos animais com o qual Eva estava acostumada, pegou um dos animais do jardim, um réptil que estava lá no jardim, que Eva já tinha visto por ali. Então ele foi astuto nesse sentido. Ele pegou um animal que eles conheciam. Ele não foi diretamente a Adão, mas foi falar com Eva, porque, como eu já disse aqui, o homem é o líder, é o cabeça, e por causa disso ele de certa maneira era o maior responsável. Então Satanás não foi no gerente, ele foi em alguém que estava debaixo do cabeça, que era Eva. Então dessa forma ele calculou que a estratégia poderia ser eficaz, porque atingindo a mulher, consequentemente ele ia poder atingir o esposo dela, o marido dela, tá? Então ele fez esse cálculo. Agora, quem é este ser? Que ser é este? Quem é Satanás? Eu queria que nós vamos abrir a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 28, versículo 11 a 19. Você sabia que a Bíblia conta alguns trechos, dá a entender o que aconteceu antes desse momento aqui? A Bíblia fala o que aconteceu no céu. Houve uma batalha no céu, houve uma queda. Antes da queda do homem, o pecado nasceu no coração de Satanás. Ezequiel capítulo 28, tá? Versículo 11. Então diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. O profeta Ezequiel vai falar uma profecia contra um rei que é chamado rei de Tiro. Mas não se engane, esse rei de Tiro, dessa região do mundo, está sendo só usado como figura, porque na verdade ele está falando sobre Satanás, porque algumas atribuições aqui nós vamos claramente perceber que não é de um rei que ele está falando da terra, tá bom? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus,
Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden. Aí aqui a gente já percebe, com certeza não está falando do rei Tiro, né? Do rei de Tiro, porque o rei de Tiro não estava lá no Éden, só tinha Adão e Eva. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Veja que Satanás foi criado, mas ele não foi criado com essa maldade. Ele foi criado um anjo formoso, belo, que foi escrito ali, usando a linguagem figurada, né, de pedras preciosas, para retratar a beleza deste ser, deste anjo. Você era um querubim, tá? Então, existem tipos de anjos, hierarquias de anjos na Bíblia, tá bom? Existem querubins, existem serafins e existem anjos. A palavra anjo descreve de modo geral todos eles, tá? Anjos. Porém, existem hierarquias. Então, ele era um querubim. E engraçado é que querubim é guardião da santidade de Deus. A função de um querubim não é à toa que na arca da aliança, aquele baú que servia para carregar as tábuas dos 10 mandamentos, sobre a tampa da arca, forjado de ouro puro, o que tinha? 2 querubins com as asas abertas. Isso significa que esses querubins são guardiões da santidade de Deus. Eles estão envolvidos na adoração ao Senhor. Isaías capítulo 6 também fala desses querubins, desses seres em adoração, com as asas cobrindo o rosto, né? Eles tinham várias asas. Então, mais ou menos por aí. Ele era esse querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos. Olha só, ele era perfeito, ou seja, não havia pecado nele, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você, até que o pecado nasceu, brotou no seu coração. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo, que o consumiu e o reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Já conhecia esse texto das Escrituras, da Bíblia Sagrada, narrando essa história de Satanás. Diz que ele estava no jardim do Éden. Uma pergunta que sempre as pessoas fazem é: quando foi que aconteceu a queda de Satanás? Essa é uma pergunta difícil, tá? A Bíblia realmente não dá a entender claramente quando foi que tudo isso aconteceu. Infelizmente tem alguns que especulam e dizem que isso aconteceu muito tempo antes da criação do mundo. Porém, a interpretação tradicional reformada, interpretação dos textos da Bíblia, dos melhores teólogos, é de que também nos dias da criação, quando Deus criou o mundo, Ele criou também os seres celestiais. E eu particularmente, se você me perguntar assim, por que motivo Satanás caiu e pecou? Eu acredito que Satanás tenha caído no momento em que Deus criou o ser humano. Essa é minha opinião, tá? Porque diz aqui, você estava no Éden,
no jardim, eu acredito que Deus, quando criou o ser humano à sua imagem e semelhança, eu acredito que nasceu inveja, ciúmes no coração de Satanás, e um desejo de soberba, então, de tomar o lugar de Deus. Porque o texto de Efésios fala de anjos eleitos, os anjos santos que permaneceram em seu estado de perfeição, e de anjos caídos. E lá diz que os anjos anelaram algumas coisas, a posição que os seres humanos ocupam hoje, de que é exatamente, os anjos queriam estar nessa posição que Deus deu para a humanidade. O ser humano é um ser especial. Os anjos, inclusive, estão a serviço dos santos, como diz a palavra de Deus. Estão a serviço dos santos. Então, eu acredito que, essa é a minha opinião particular, que Satanás teve inveja, ele teve ciúmes. Como assim? Eu sou um querubim, né? Eu sou um ser celestial, e agora Deus cria um ser que é da terra, é terreno, e está dando a ele a sua imagem. E por que essa imagem não está em nós, nos anjos? Já parou para pensar nisso? É nos seres humanos e não nos anjos que está a imagem de Deus. Os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, e não os anjos. E então isso, eu acredito que foi a razão, o motivador. Gente, é a opinião do pastor Ramsés, tá bom? Não tem nenhum texto da Bíblia falando assim, o diabo caiu porque ele teve ciúmes e inveja do ser humano. Não, eu estou só especulando aqui, tá? Porém, uma coisa é certa, ele quis ser maior do que Deus, ele se rebelou contra Deus. Em 1 de João, por favor, e abra para nós, 1 de João capítulo 3, versículo 8, o apóstolo João, ele cita esse fato do nascimento do pecado no coração de Satanás, falando da seguinte forma: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Bom, essa palavra desde o princípio sempre nos remete ao quê? Ao tempo da criação. Gênesis 1, o que diz lá? No princípio Deus criou os céus e a terra. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então está falando daquele momento de origem. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então está falando daquele tempo, quando a Bíblia diz de no princípio, nos remete àquele momento da criação, aquele start, aquele primeiro instante, quando Deus então está formando o mundo. Então eu creio que foi ali que nasceu o pecado em Satanás. Eu acredito que no sexto dia da criação, quando o diabo viu o ser humano ser criado, então ele falou: eu não posso aceitar isso não, né? Agora, engraçado, né, que nós seres humanos também às vezes manifestamos isso. Sabe quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa muito chegada que a gente ama demais, aí essa pessoa que a gente ama começa a dar atenção para outra pessoa, o que nasce no coração da gente? Ciúmes e inveja. Então, eu acredito que Satanás realmente, Satanás, né, eu posso chamar ele, que a Bíblia não dá, o que esse querubim, não dá o nome dele, apesar de popularmente ser conhecido como Lúcifer, ou Lucifer, não é esse o nome dele, tá? Não é esse, isso aí foi a cultura popular que inventou. Na Bíblia não tem falando que o nome dele é Lúcifer, tá? É a cultura popular. Então, esse querubim, eu acredito então que ele sentia, ele viu o amor de Deus por suas criaturas, pelos seres, ele experimentou desse amor. E aí, quando vem o ser humano à criação, à existência, ele não era um anjo escolhido, ele não tinha a capacidade de não cair, tá? Ele não era incaível, ele era suscetível à queda. O que a gente precisa entender é que esses anjos, eles foram criados não com a capacidade de permanecerem fiéis, tá? Então a Bíblia fala de anjos eleitos. A Bíblia fala que tem anjos que são escolhidos.
e anjos que são escolhidos, predestinados para ficarem para sempre em seu estado de perfeição. E esse anjo, esse querubim, e aqueles que caíram na conversa dele, nessa rebelião, são aqueles que foram predestinados para a queda. Agora, não me pergunte, tá? Como é que você resolve isso? É aquilo que eu preguei, por isso que eu parti daquele pressuposto lá. Sempre Deus sabe o que está fazendo, e tudo que Ele faz é certo, e é para a sua glória, e Deus não peca, e nunca é responsável pelo pecado, amém? Guarde isso no seu coração. Ainda que Ele tenha criado anjos eleitos para serem perfeitos, e outros para a perdição, Deus não se torna responsável por essa queda. Foi o diabo que é responsável por sua própria queda, nasceu foi no coração dele, tá bom? Ficou claro isso aí, gente? Ok, agora vamos ver Apocalipse capítulo 12, por favor, Ian. É um texto onde narra essa queda com alguns detalhes, de uma forma figurada, esses detalhes dessa queda. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher vestida do sol, claramente é a nação de Israel, claramente representa o povo de Deus, tá? E esta mulher teve duas mulheres literais na Bíblia, a primeira delas Eva, e a segunda Maria, que foram, passaram por essa experiência. Então elas figuravam a mulher espiritual, que é o povo de Deus, a nação de Deus. Por que fala ali, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa com 12 estrelas na cabeça? O que são as 12 estrelas? Representam as 12 tribos de Israel, o povo de Deus. Por favor, Ian, continua. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Na Bíblia, nas Escrituras, às vezes anjos são descritos como estrelas, tá bom? Este grande dragão vermelho aqui é Satanás. Então ele arrastou com sua cauda a terça parte das estrelas do céu, ou seja, um terço, tá bom? Dos anjos dos céus se uniram a ele nessa rebelião e foram expulsos de lá. Esses são os demônios, os espíritos imundos que hoje infestam esse mundo, tá? Que estão aí agindo nas regiões celestiais, que a Bíblia também chama de principados, potestades, poderes das trevas, tá bom? E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Então qual é o objetivo de Satanás? Para devorar o filho da mulher. Que filho é este? Que filho é este? Jesus. Porém, sabe o que é interessante? Já teve um momento em que, em vários momentos da história, que várias crianças Satanás tentou matar com o objetivo final de matar o descendente de Deus. Em Gênesis 3,15, no momento em que Deus está amaldiçoando, no versículo 14, ele amaldiçoou um animal. A partir de agora, réptil, você que tem patas aí, você vai rastejar. Agora você não vai ter mais patas, você vai rastejar sobre o seu ventre. Amaldiçoou o animal. Aí depois no versículo 15, ele amaldiçoou, ele dirigiu uma palavra profética, definindo o futuro a partir dali, daquele ser. Porém, inimizade entre a sua descendência e o descendente da mulher. O descendente da mulher vai ferir a sua cabeça, vai pisar na sua cabeça, e você vai lhe ferir o calcanhar. Olha só o que Deus está falando. A partir de agora vai existir uma guerra espiritual entre a sua semente, Satanás, entre a sua descendência e a descendência da mulher.
o descendente da mulher vai pisar na sua cabeça, ou seja, isso aqui é uma linguagem dizendo que ele vai te vencer, você precisa ser derrotado, mas você também vai feri-lo, ok? Começa ali a guerra espiritual, entre o diabo e a nação de Deus, a semente santa de Deus, o povo de Deus. A partir daquele momento, o que o diabo faz? Então, Deus está dizendo que o descendente da mulher, qual mulher? Ali naquele primeiro momento o diabo entendeu que era quem? Eva. Então um descendente da mulher vai me derrotar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer de tudo para matar o descendente da mulher. Aí no capítulo 4, o que acontece? Caim mata o seu irmão Abel. Então ali Satanás estava levantando o próprio irmão para matar, né, alguém que era da semente santa. E isso aconteceu várias vezes na história do povo de Israel. Quando Moisés nasceu, Moisés também é um tipo de Cristo. Abel era um tipo de Cristo. Moisés também é um tipo de Cristo. Quando Moisés nasceu, o que aconteceu? O faraó não decretou que todos os meninos nascidos, as parteiras não tinham que matar? Quem é que estava por trás de faraó? Era Satanás, tentando eliminar a nação judaica. Quando, lá na época do rei Artaxerxes, que é chamado de Assuero, o esposo da rainha Esther, quando o nobre Amã tenta eliminar todos os judeus, quem é que está por trás dele? Satanás. Quando os amalequitas atacam o povo de Israel no deserto, em Êxodo capítulo 17, querem exterminar o povo de Israel, quem é que está por trás? Satanás. Sempre, todas as vezes que o povo de Israel, que o povo judeu está sendo atacado em uma nação, querendo eliminar, querendo destruir o povo judeu, você pode ter certeza que por trás está Satanás querendo eliminar a semente santa e matar o descendente da mulher. E isso se cumpriu. Olha, veja que uma profecia tem vários cumprimentos. Isso se chama sensus plenium. Às vezes Deus falava alguma coisa que ia acontecer e ela tinha vários cumprimentos ao longo da história. E o cumprimento máximo disso aqui foi quando? Quando o Filho de Deus, no Natal, que a gente comemora, o Filho de Deus nasceu, se encarnou nesse mundo. E aí, o que acontece? O rei Herodes mandou matar todas as crianças, os meninos até 2 anos de idade, na cidade de Belém. Era o dragão tentando devorar o descendente. Por quê? Porque Satanás, ele não sabe de tudo, mas ele está em vários lugares, e ele viu as profecias, ele foi calculando, ele percebeu, a partir do momento que o anjo chega e revela, o anjo Gabriel chega e revela para Maria, que aquele era o Filho de Deus, o Espírito Santo estaria agindo nele, Satanás estava vendo aquilo, opa, então é ele. Então ele tenta de todas as formas destruir aquele filho, e em todo tempo é isso que o diabo tenta fazer. E aí depois ele tentou fazer isso com Jesus, Jesus o venceu e o derrotou na cruz do Calvário. Ali na cruz Jesus triunfou e expôs a vergonha, a ignomínia, todo o principado e potestade. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Ele triunfou sobre os principados e potestades na cruz. Lá na cruz Jesus estava pisando na cabeça da serpente, mas ao mesmo tempo ele foi ferido no calcanhar, porque um prego foi pregado no seu tornozelo. Entendeu? A profecia de Gênesis, há milênios atrás, se cumprindo perfeitamente na história. Esse é o proto-evangelho. Gênesis 3,15 é o primeiro anúncio da vinda de Jesus ao mundo. Deus já tinha, antes da criação do mundo, já tinha planejado tudo que ele ia fazer. Ele sabia, ele foi pego de surpresa que o diabo caiu, ele foi pego de surpresa que o ser humano caiu, que o pecado entrou no mundo. Não, ele já sabia que isso ia acontecer, ele já tinha decretado que isso ia acontecer, e ele já tinha um plano traçado para redimir criação, queda, redenção e consumação. Deus já tem um enredo traçado da história, ele já sabe o fim da história. Então nós estamos aqui estudando como é que tudo isso começou. Então Satanás ali ficou na frente do filho dela para quando nascesse poder devorar. Continue, por favor. Ela deu à luz um filho, um homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher
da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Foi quando Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Que mulher é essa agora? Olha só, essa mulher é Eva, essa mulher é Israel, essa mulher é Maria, essa mulher é a igreja também. A mulher fugiu para o deserto, porque depois que Jesus subiu ao céu, quem é que o dragão está tentando destruir? É a igreja. A igreja não é a noiva de Cristo? É a noiva de Cristo. Então, o diabo está, Deus está protegendo a mulher no deserto, num lugar de dificuldade, que esse mundo caído, olha as dificuldades que a igreja está passando, perseguição, mas Deus está protegendo. Deus havia preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Não vou explicar quem esses números aqui não, que aí não é muito longe. Um dia que eu pregar sobre Apocalipse eu explico. Então estourou a guerra no céu. Olha só, falando da guerra, Miguel e os seus anjos lutaram. Miguel é um arcanjo, tá? É um arcanjo. E os seus anjos, arque, significa primeiro, tá? Arque, anjo, ou seja, o anjo primeiro, o anjo mais forte. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E olha o que diz: então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acuse de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegre-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E é isso que ele está fazendo, tentando destruir a humanidade, entendeu? Porque ele já foi derrotado. Aqui em Apocalipse capítulo 12, nós estamos vendo assim, condensar toda a história, desde o princípio até a consumação, num capítulo só da Bíblia, resumindo tudo o que acontece, todo o plano de Deus, entende? Vamos lá, Isaías capítulo 14, versículo 9 a 15, outro texto da Bíblia que fala sobre Satanás. Isaías 14, 9 até o 11, diz assim, até o 15: lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos estes começam a falar e se dirigem a você dizendo: então também você enfraqueceu como nós? E você se tornou como um de nós? A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Talvez aqui é de onde nasceu o nome Lúcifer, tá bom? Porque aqui eu fui chamado de estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, anjos, tá? E me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Esse é o fim de Satanás. Em Mateus capítulo 25 diz que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios.
O inferno foi criado para ele. Aqui nós temos uma descrição de, é como se o mundo dos mortos, onde há vermes, é no inferno. Lá haverá choro e ranger de dentes, o fogo não se apaga e o verme não morre. Ou seja, é como se o inferno estivesse clamando e esperando: vem Satanás, você que era soberbo, nós estamos esperando você, porque você agora também vai derrotado, você vai chegar aqui. Ou seja, ele será destruído. E ele sabia que pouco tempo de resta, ele está no mundo tentando destruir a vida do ser humano desde aquele tempo. Lá no Jardim do Éden, o objetivo de Satanás, pois ele não podia contra Deus, contra o Altíssimo. Hoje Deus não moveu nenhuma palha para derrubar o diabo. Deus não fez nada pessoalmente. Deus falou assim: Miguel, vai lá e resolve para mim. Foi Miguel, o arcanjo Miguel, que foi lá e o derrotou. E ele então foi derrotado. Então o diabo, porque não pode contra Deus, ele vai contra aqueles que são o objeto do amor de Deus. Quem são? Os seres humanos, nós, os seres humanos. Então ele traçou esse plano de derrubar o ser humano. Mas o propósito de Deus, desde o princípio, sempre foi ter um opositor, para que nesse opositor, essa é a lógica. Na minha opinião, por que Deus deixou surgir o diabo no mundo? Porque o diabo é o diabo de Deus, viu? O diabo é o diabo de Deus. Se eu não me engano, foi Martinho Lutero que dizia isso. Até o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, isso significa dizer que o diabo serve para os propósitos de Deus. Até o diabo tem um propósito. Não é assim que eu li semana passada com vocês, Provérbios capítulo 16, eu não estou lembrado agora qual foi o versículo, acho que é o 6, que fala assim: Deus criou todas as coisas para os seus determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Então o Satanás foi criado com um propósito. Quando Deus fala, ele fala isso sobre Faraó: para isso te constituir, para mostrar em você o meu poder. Esse texto de Zacarias, Ian, por favor, capítulo 3, versículo 1, vai revelar exatamente isso. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Olha só, Satanás é o acusador. No original grego ali está falando assim, que o diabo está na mão direita de Deus. Ele está na minha mão direita para se me opor. Ele estava na mão de Josué, que representa o sumo sacerdote do templo de Zorobabel. Entende? Ele representa Cristo. Ele representa, o próprio nome Josué já é o nome de Jesus. Então o diabo, ele é o acusador, ele se coloca como opositor de Deus e do seu povo. Estão entendendo isso aí, gente? Mas tem que entender isso. O diabo, ele está em oposição a Deus, mas ele não está em pé de igualdade. Ele também é servo de Deus, é um servo revelado, é um pitbull na corrente, tá bom? Ele é limitado pelo poder de Deus. Não tem esse negócio do diabo guerreando contra Deus, no sentido de que ele vence. Muitos cristãos em muitos segmentos de algumas igrejas ensinam como se o diabo tivesse um poder igual de Deus, sabe? Dão muito crédito para Satanás. Satanás não tem esse crédito todo, não. Ele não pode sequer fazer nada que não seja pela permissão de Deus, tá? Jó, capítulo 1, aí não precisa abrir não, só lembrar de vocês do exemplo de Jó. Em Jó capítulo 1, no momento em que os filhos de Deus, que são os anjos, iriam se apresentar diante do Senhor, quem é que vem no meio deles? Satanás. Chegou lá na presença de Deus, aí Deus já vira para Satanás e fala assim: você viu meu servo Jó? De onde você vem? Satanás perguntou, né? Dos 4 cantos da terra, odiar os 4 cantos da terra. Ou seja, o diabo vive vagando, tentando achar uma brecha para destruir a vida das pessoas. E você viu meu servo Jó? Deus pergunta para ele: vi sim. Mas ele só é fiel, porque você dá tudo para ele, não? Pode ir lá e tira. E aí vem aquele diálogo de Deus e Satanás que a gente não sabe. Isso a Bíblia está revelando para nós, mas isso é um mundo espiritual, a gente não sabe o que acontece. E aí o diabo foi derrotado no fim, porque acabou que Jó não blasfemou, Jó foi fiel a Deus. Deus levanta Jó, restitui tudo na vida de Jó, entende? Então o Senhor prevalece sobre Satanás, usando a vida de Jó como um exemplo, amém? Assim também é conosco. Todas as vezes que nós estamos sendo colocados em provação e tentação, Deus quer que você saia vitorioso para envergonhar Satanás. Lá no jardim do Éden, tenta entender uma coisa. Adão e Eva estavam sendo provados
por Deus, tá? E tentados pelo diabo, numa mesma situação. Em relação a Deus, estamos sendo provados. É prova, é teste. Prova, o objetivo do professor quando passa uma prova para o aluno é o quê? É destruir a vida do professor? Não, é testar o nível dele, não é assim? Os conhecimentos para que ele possa crescer, para que ele possa... Esse é o objetivo. Então o objetivo de Deus ao permitir os seus filhos passarem por testes, provas e provações, como diz 1 Coríntios capítulo 10, né? Olha, aquele que está em pé, veja que não caia. Deus está torcendo por você. Olha, vai lá, fica de pé. E, inclusive no versículo assim, Deus não vai permitir que venham para você provações, testes, tentações que sejam além das vossas forças. Pelo contrário, Ele vai providenciar todos os meios para que você possa vencer. Então lá no jardim do Éden, Adão tinha à sua disposição, Adão e Eva, os meios para que eles pudessem resistir. Só que eles fizeram a escolha pelo mal. Tá? Satanás os enganou, Satanás os ludibriou. Até hoje é a mesma coisa que está acontecendo. Até hoje o Éden está aí, nós estamos no jardim sendo testados e provados. E em Cristo nós podemos vencer Satanás, amém? Porque em Cristo nós podemos obedecer. Assim como Jesus no deserto venceu o diabo, nós também podemos. Em Cristo nós vencemos. Nós somos mais do que vencedores. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Poderes, principados, potestades? Nada. Entende? Pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em 1 de João capítulo 3, fala exatamente que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Jesus veio ao mundo para destruir as obras de Satanás. Em Mateus capítulo 4, versículo 3, você pode perceber, ler lá a história que todo mundo conhece, do teste que Jesus passou no deserto. Por que Jesus é levado ao deserto para ser testado por Satanás? Porque o primeiro Adão não passou no teste. Jesus é o segundo Adão. Jesus é o segundo homem, representante de toda a humanidade que está sendo colocado no teste, e ele passou. E por que Jesus passou? Porque Jesus era incaível. Porque Jesus ele é também Deus. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E na Bíblia diz que Deus não pode pecar. Deus não cai. Jesus foi tentado como nós, ele sentiu as dores da tentação, mas ele não poderia cair. Ele é incaível. Guarde isso, tá? Ele era incaível. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, por favor, Ian. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Então, olha, o apóstolo Paulo intercedeu, orava pela igreja para que quando vocês forem provados pelo tentador, que vocês possam ficar firmes. Outro texto que fala dessa provação, Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. No momento em que estava se aproximando da crucificação de Jesus, ele ia ser preso. Olha o que Jesus fala para Pedro, chama Pedro ali, antes dele ser preso, fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, porque Jesus já estava prevendo que Pedro ia negá-lo, olha só, Jesus já previa. Ele estava avisando para Pedro. Primeiro, ele vai orar com eles, vigie e ora, para que vocês não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, a carne é fraca, a hora das trevas está chegando. Ô Pedro, aí chama Pedro, o diabo pediu para peneirar vocês vão passar por um momento de prova. Eu orei por você, Pedro, mas aí Jesus já sabe o que vai acontecer. Depois que você se levantar, porque você vai cair, está lá. Eu orei para que a sua fé não desfaleça, ou seja, para que você não perca a fé. Não só você só está de pé, meu irmão, porque Jesus ora por você. Amém. Porque Jesus intercede por você. Nós só estamos de pé porque Ele intercede. Não depende de quem quer, não é por obras. Um dia você foi salvo pela graça, e até eu permanecer na presença de Deus, é pela intercessão de Cristo, é pelos méritos de Cristo. Ai de nós se Deus nos deixasse por conta própria. Nós não conseguimos dar conta do recado. Então eu orei para que quando você voltar para mim,
Quando foi que Pedro voltou para Jesus? Lá depois da ressurreição, encontra com ele na praia, pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? Aí Pedro, ali ele estava renovado, e aí ele recebe o Espírito Santo e se torna o grande líder da igreja de Jerusalém. Fortaleça os seus irmãos, tá? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que a luz do Evangelho não resplandeça e eles vejam a luz do Evangelho e sejam salvos. Há uma ação de Satanás cegando a mente das pessoas. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 15, diz assim: e não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar a minha igreja. É por isso que Paulo fala: existem falsos profetas entre vocês. Esses falsos apóstolos estão em nome de Satanás. Eu acabei de ler para vocês no início do culto, em 1 João capítulo 4, falando de espíritos de falsos profetas, que na verdade são espíritos da mentira. E aí Pedro até fala assim: olha, com vocês são diferentes, vocês conhecem a verdade, vocês têm o Espírito Santo, a unção, que ensina para vocês o que é correto. Então vocês têm que botar a prova. O que é provar os espíritos? Não é o que o povo fala, manda o diabo, igual, não sei se vocês já viram isso, né? Eu já fiz isso, por falta de entendimento, me ensinar lá atrás dessa forma. Chegar para uma pessoa endemoniada e perguntar para o diabo assim: confesse que Jesus veio em carne, confesse que Jesus veio em carne, baseado nesse texto de 1 João 4. Não é isso que João está falando ali. O que é provar os espíritos? Ali está falando de provar os espíritos do profeta. É você colocar a prova de acordo com o conhecimento das escrituras, se o que aquele pregador está falando é de Deus ou é do diabo. É isso que João está ensinando. Porque naquele tempo existiam falsos profetas ligados ao gnosticismo, que ensinavam que Jesus não vem em carne, que Jesus era só um fantasma, só uma aparição, porque a matéria era má, de acordo com a filosofia grega, então Deus não podia ter encarnado. Por isso que para os gregos é loucura a mensagem da cruz, e o Filho de Deus se tornou carne. Entenderam? Então, Satanás age no engano, na mentira, nos falsos ensinos, desde aquele tempo lá do Jardim do Éden, com suas artimanhas, se não me engano, para tentar nos derrubar, e ainda hoje. Efésios capítulo 2, versículo 2, fala que do príncipe da potestade do ar, né, que agora atua nos filhos da desobediência. Existe uma atuação de Satanás naqueles que não são nascidos de novo. Eles estão agindo sobre a vida deles. Por isso, nessa mesma carta do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala assim: portanto, fiquem firmes e fortalecidos na força do Senhor e do seu poder. Aí no versículo 12: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa guerra é contra quem? Contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais, contra os dominadores deste mundo tenebroso. É isso, a guerra lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, a guerra ali que foi travada no Éden, até hoje está acontecendo agora contra nós, a igreja. E por isso nós então precisamos estar revestidos da armadura de Deus, tomar posse das bênçãos espirituais, das armas espirituais que Deus colocou à nossa disposição, para enfrentar esse poder das trevas, e não sermos derrotados como Eva foi, e como Adão foi. Adão e Eva, gente, é o mesmo DNA, está aqui na minha veia, nas suas veias correndo, tá? É a mesma luta. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: fiquem sóbrios e vigilantes. Ele estava escrevendo especificamente aos jovens nesse texto, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor de vocês como o quê? Um leão. Porque existe como é que, por exemplo, os africanos se protegem dos leões na África? Em volta da aldeia eles colocam cercas de varas, entendeu? Então aí o que os leões fazem? Os leões ficam procurando um buraco na cerca para poder entrar e devorar. A ideia de Pedro aqui é essa. Ele está procurando uma brecha na sua vida para poder te devorar e destruir. E essa brecha que a gente dá é o quê? É o pecado. É quando nós vacilamos, é quando ele joga a isca para a gente, é quando ele arma a arapuca, né, para que a gente caia, se utilizando da nossa fraqueza, da nossa limitação, da nossa inclinação. Todo mundo tem uma fraqueza, e aí ele joga a isca e a gente cai. Tiago capítulo 4, versículo 7, por isso que diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós.
submetam-se debaixo da poderosa mão de Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então se você se submeter a Deus, você vai conseguir resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. O diabo tem que fugir, tá bom? Não é o crente que foge do diabo, né? Entendeu? O crente não pode ter medo do diabo, quem tem que fugir é o diabo. Crentes que morrem de medo do diabo, tem alguma coisa errada na fé. Isso é um termômetro para você medir em que nível que você está espiritualmente. Porque maior que está em nós do que o que está no mundo. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Ele vai fugir, ele tem que correr, pela autoridade do nome de Jesus. E ele é o pai da mentira. Evangelho de João capítulo 8, versículo 44. Jesus diz lá que os fariseus, aqueles religiosos, vocês fazem igual é o pai de vocês, Satanás, porque ele é o pai da mentira. Então a estratégia de Satanás é sempre ligada ao engano. Qual foi a sugestão que ele deu para ela? Primeiro vim com sugestionamento, né? O que foi mesmo que Deus disse? É verdade? Olha só, é verdade que Deus disse assim, assim, assim? Ou seja, ele sugestiona. E também Satanás até hoje fica sugestionando para vocês. Vem cá, será que não é assim? Será que se você ir nessa festa, será que você vai cair mesmo? Será que se você usar se assistir esse tipo de vídeo, será que vai? Ele sugestiona, ele coloca em dúvida, e aí nós racionalizamos. Ele coloca em dúvida, enxerga aquilo que Deus disse, semeando a dúvida com sofismas. O que são sofismas? Meias verdades, entende? Mas a gente sabe que nenhuma árvore do jardim, Deus tinha da árvore. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Na verdade Deus falou assim: vocês podem comer de todas, mas tem uma que não pode. Então ele confundiu Eva, ele sugestionou uma meia verdade aqui, sabe? Está tentando causar confusão na mente dela, e é isso que o diabo faz conosco. Coloca determinadas pessoas, determinadas propostas na nossa vida, sugestionando: vai dar certo, tem nada a ver, essa frase tem nada a ver, o diabo gosta demais, né? Tem nada a ver, moça, isso aí tem problema não, coisinha pouca, entendeu? Sugestiona. Aí, depois da sugestão, o que ele faz? Ele coloca em descrédito a palavra de Deus. Quando Eva responde: não, assim que Deus diz, não. Ele falou que não pode comer de todos, mas da árvore do meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não podemos comer nem tocar. Aí ele veio e falou assim: é certo que você não vai morrer, moça? Que ela falou assim: Deus disse que certamente morrerás. Para com isso, com certeza vocês não vão morrer. Aí a mentira descarada. Já disse alguém certa vez, acho que na época do nazismo, acho que era aquele Goebbels, que era o cara da propaganda de Adolf Hitler. Uma mentira dita várias vezes acaba se tornando verdade. O Brasil é o perfeito exemplo disso. Uma mentira dita várias vezes acaba se tornando verdade. A gente vê aí o quanto as pessoas acreditam nos políticos, né? Eles mentem, e o povo ainda fica, entendeu? O político mente tão bem que até ele acredita na mentira dele, entende? Então assim, mas mentira é sempre mentira, nunca será verdade. É certo que você não vai morrer. Olha que o diabo vem e diz para você: não, se você usar uma vez aqui, igual uma vez o cara tentando me convencer a usar maconha, né? Não vai fazer nada não, mas tentando me convencer a usar loló, lança perfume, a primeira vez me oferecem droga. Isso aí é pouquinha coisa. Mas é exatamente com esse pouquinho que um abismo chama outro abismo e a pessoa vai se afundando, a mentira, o engano. Não, se você for para um motel uma vez só aí e tal, né? Essa pessoa não tem problema não, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Sugestões, ninguém está vendo. Como ninguém está vendo? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Como assim ninguém está vendo? Deus está vendo tudo, Ele vê todas as coisas. Então o diabo coloca mentiras, engano na nossa mente. Descrédito, sugestionamento, descrédito da palavra de Deus e falsas promessas. É a última coisa que o diabo faz.
Depois que ele mentiu, depois que ele sugestionou, depois que ele mentiu, o que ele faz? E Eva ficou assim meio balançada. Ele então faz uma falsa promessa. Ô Eva, é o seguinte, você vai morrer não? Mentiu. Aí a mentira aumenta com uma promessa. Deus disse isso para vocês, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Olha o que o diabo está fazendo. O diabo está falando assim, ó. O diabo sabia que Eva admirava Deus. Então ele está tentando Eva na mesma tentação que ele caiu. Lá em Isaías capítulo 14, o que falou lá do anjo? Eu quero me assentar no trono e ser como o Altíssimo, governar todas as outras estrelas. Então o que o diabo está propondo para Eva é a mesma coisa que ele caiu. Você vai ser igual a Deus, como Deus. Eva tem como referencial de perfeição a pessoa mais amável, mais perfeita é Deus. Opa, ser igual a Deus? Quem não quer? Quem é que não quer ser igual a Deus? Mentira. Ele coloca em xeque o caráter de Deus. Ele está falando assim, ó, Deus está escondendo uma coisa de vocês. Eva, Deus está escondendo uma coisa de vocês, e eu tenho essa revelação para vocês. É isso que o gnosticismo inclusive prega. É a religião que mais foi assim, adversário do cristianismo no primeiro século. O gnosticismo, porque o arqui-inimiga do cristianismo, porque o gnosticismo ensinava que o Deus dos judeus era mau e que o Deus bom era a serpente. E na verdade a serpente é que queria fazer o bem para a humanidade. A serpente que é o Deus bom, porque a serpente tinha um conhecimento profundo sendo oferecido. Lembra lá no texto de Apocalipse que fala assim, do conhecimento profundo de Satanás, que a mulher lá a Jezabel estava levando o povo? Era nesse conhecimento profundo, as profundezas de Satanás. É isso que o esoterismo propõe, que o satanismo propõe, a pessoa entrar no ocultismo e se aprofundando em conhecimentos espirituais, só que são satânicos, são a parte da verdade de Deus. É se aprofundar não na luz, mas sim nas trevas, na escuridão. E isso leva o homem a total perdição. É nisso que o diabo se perdeu. Foi aqui que entrou o mal no mundo. Foi assim como nós caímos. Primeiro pela ação de Satanás. E ele está até hoje agindo no mundo. E nós precisamos ficar atentos, vigilantes às suas investidas do mal. Amém? Vamos orar? Semana que vem tem mais. Semana que vem nós nos aprofundamos, vamos aprender mais. Hoje você saiu daqui